Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e estou aqui hoje para comentar com vocês algumas coisinhas interessantes que eu aprendi na análise existencial desses anos, nessa última década estudando psicologia e mais esses últimos períodos estudando um pouco mais sobre análise existencial e fenomenologia, a filosofia da análise existencial. Se você não sabe o que é isso, se você nunca ouviu falar sobre isso na sua vida, saiba que na psicologia existem várias escolas da psicologia, que não somente aquelas que lidam com a análise do comportamento, que lidam com a psicanálise, por exemplo. Existem várias outras que todas têm a sua importância, todas têm a sua validação e é importante você ter uma noção aí se você não conhece ainda. Aqui no canal a gente sempre fala sobre esse lance mais da análise existencial, sobre a fenomenologia, sobre a filosofia existencialista. Então fica ligado aqui se você tem interesse e vasculha aqui as playlists, porque tem vários conteúdos para a gente discutir um pouco sobre isso. É sempre muito interessante ter você como conhecedor ou não dos assuntos aqui no canal também. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses pontos que eu pude aprender na minha vida pessoal, principalmente com a análise existencial? Fica comigo nesse vídeo porque hoje eu falo um pouquinho mais sobre essa questão. Pois é, gente, na psicologia nós aprendemos muita coisa na graduação. Ao longo dos anos, com as disciplinas, com os estágios obrigatórios, com os estágios não obrigatórios e também ao longo da vida acadêmica. Eu sempre comento aqui que eu acho muito importante para profissional da área da saúde, ainda mais psicólogo, que é a minha área de formação, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, que é esse estudo continuado, essa formação continuada. Não se contentar apenas com a graduação, porque a graduação não te traz ali a fineza da especialização, não te traz ali alguns detalhes que a pesquisa pode te trazer, que observar em campo, que estudar, participar de grupos de estudo, sabe? Isso é muito interessante para você se atualizar e também para sempre ter mais conhecimento, porque a gente nunca vai saber de tudo. Voltando aqui para a análise existencial, na faculdade essa foi uma temática que mexeu muito comigo. Antes de entrar na faculdade, eu já li algumas coisas sobre filosofia, mas obviamente que tudo muito amador, tudo muito sem supervisão, sem nenhuma outra pessoa, apenas revistas, livros, via alguns vídeos online. Sempre me interessei porque é um universo que me chama muito a atenção. Entrando na faculdade, aí que eu percebi que o buraco que eu achei que era embaixo era muito, mas muito mais embaixo mesmo, no nível de intelectualidade, no nível de conhecimento e também até de tempo para você entender o básico do básico. Somente as notinhas de rodapé já dão ali algumas horas de quebra-cabeça para você entender o que significa, quem dirá os livros todos em si. Entendendo um pouco essa complexidade, entendendo um pouco também sobre o tempo que eu demoraria para entender, para compreender toda a complexidade que os filósofos, que os escritores, que os pensadores demoraram anos para formular e que vem se modernizando com o passar do tempo, eu aprendi um tanto de coisa de lá para cá, tendo em mente esse olhar da filosofia existencialista, que eu sempre me peguei muito interessada. Eu gosto principalmente de dois autores, que é Martin Heidegger, sempre falo dele aqui nos conteúdos, falo sobre as teorias de Martin Heidegger, sobre os conceitos da fenomenologia, que é muito importante para a minha formação acadêmica, para os meus estudos, para as minhas escritas. E outro também que tem o seu lugar no meu coração é Kierkegaard. Tem outros vários também, mas esses dois são os que eu mais gosto de ler falando sobre fenomenologia e falando sobre análise existencial, sobre existencialismo. Partindo para Kierkegaard e Sartre, que foram os dois que eu mais tive contato na graduação,
Nas aulas, gente, eu sentia uma melancolia, eu sentia um peso, assim, sabe? Tendo acesso aos textos, tendo acesso às discussões que em sala a gente tinha com a professora, excelentíssima, os professores que eu tive, excelentíssimos, falavam muito bem, ótimas referências acadêmicas, e eu me interessava cada vez mais. Uma das coisas é quando a gente fala sobre a noção da angústia. Porque angústia, a gente sempre vai viver com ela. A gente nasce com ela, vamos morrer com ela, e é claro que ela muda. Tem várias fundamentações diferentes ao longo da nossa vida, mas o fato é que esse sofrimento vai existir. E tendo essa leitura, que pode parecer um pouco triste, um pouco deprimida sobre a vida, mas ter esse olhar de pessoas que viveram anos, décadas atrás, me trouxe uma percepção de que até hoje, eu com as minhas questões, óbvio que eu não estou me comparando a nenhum filósofo, gente, por favor, óbvio que eu tenho noção da disparidade de tempo e de intelectualidade também, eu tenho essa noção, não tenho nem o propósito de parecer ou de tentar parecer algo do tipo, mas o tanto que essa angústia, ela não precisa ser vista como algo a ser exterminada, sabe? Que era algo que eu esperava mesmo. Vai chegar algum momento na minha vida onde eu vou me sentir 100% bem, onde eu vou conseguir viver com plenitude, onde eu vou ter satisfação, onde eu vou ficar só feliz ali, good vibes, aquela felicidade toda, sem nenhuma preocupação. Ali já eu percebi que não é esse o objetivo, sabe? Esse é um objetivo que ele já nasce morto. Não tem como acontecer. Sempre vai existir alguma coisa que vai trazer a gente para a nossa essência, para a nossa finitude, para a nossa responsabilidade de lidarmos com as nossas coisas, principalmente com a nossa responsabilidade pelo nosso fazer. Aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz também, eventualmente volta pra gente em formato de angústia. Não estou falando aqui nada com relação a misticismo, que lei da atração ou aquilo que você faz retorna para você. Não é isso. Estou querendo dizer que cada ação, cada comprometimento que a gente faz ou deixa de fazer em nossa própria vida retorna pra gente em formato de um sentimento, de uma emoção, que ela pode ser ontológica, que ela pode conviver com a gente pro resto da vida e que não tem como simplesmente se desfazer dela, fingir que ela não existe ou mandar ela embora, porque não vai rolar. Outra coisa também que me fez entrar em contato com a análise existencial, com a fenomenologia também, é sobre a noção do fim das coisas. As coisas, elas são transitórias, elas não são para sempre. E falando em coisa, não é somente eu vou morrer, eu tenho um prazo de validade determinado, porque isso é óbvio, mas também das instâncias das coisas. As coisas mudam, as relações não duram para sempre. Aquilo que a gente pensa hoje não pode ou não vai ser, talvez, aquilo que a gente pensa daqui a 5 anos, 10 anos, sabe? Essa forma um pouco mais crítica de olhar para as coisas e de entender que tudo está em transição, tudo está em movimento, somos seres de contato com o mundo, com as coisas, e a partir desse contato a gente se transforma. Não é mágico pensar isso? E aí, a partir disso, eu desfiz um pouco esse pensamento de que eu tenho que ser uma pessoa consistente. Se eu hoje não acho isso legal, significa que eu não vou achar isso legal pro resto da minha vida. Se eu disse que eu nunca na minha vida vestiria tal tipo de coisa, eu preciso de manter a consistência, eu preciso de manter aqui a minha palavra, ser uma pessoa coerente e, de fato, nunca vestir isso, nunca gostar daquilo, nunca fazer aquele tipo de coisa, sabe? Isso é tão mesquinho. Eu, olhando pra mim no passado, percebo tanto essa mesquinharia. Não sei se você pensa assim, se as coisas elas são sempre a mesma coisa, se nada muda, se tudo continua no mesmo lugar. Eu me olho no passado e vejo que
era um enrijecimento até intelectual tão desnecessário. E também, novamente, não me entenda mal, não estou dizendo aqui para você achar que tudo é flutuante e que as coisas elas vão mudar a cada minuto. Também não é assim. Tem um tempo, tem uma durabilidade que demanda também da subjetividade da pessoa, do tempo da pessoa, da abertura, do estado de humor, da afetividade, depende de muita coisa, mas o fato é que elas mudam. Então, tanto a rigidez extrema quanto a maleabilidade exorbitante e exagerada, elas são patológicas. E aí eu comecei a me aceitar também como uma pessoa em constante mudança. E lendo tudo isso sobre perspectiva de passado, fazendo essa retrospectiva também intelectual, essa retrospectiva de vida, confesso que eu aprendi também a ser uma pessoa mais interessada em ser mais genuína. E eu sei, isso pode parecer balela, isso pode parecer chato, mas isso tirou tanto peso das minhas costas de que eu tenho que ser uma pessoa interessante. Eu tenho que me comportar de tal forma. Eu tenho que cortar o meu cabelo assim. Eu tenho que usar maquiagem assim, para as pessoas me acharem elegante e legal. Eu tenho que saber discutir sobre aquele tipo de assunto. Hoje em dia, eu sou uma jovem senhora que eu posso dizer que eu sou cansada, mas eu também assumo isso como uma parte genuína minha mesmo. Eu tenho os meus defeitos, tento lidar com eles, mas também não vou mascarar, dizer que é o contrário, porque é óbvio, fato e notório de que não é verdade, gente. Nem para mim, nem para você. Estamos presos aí na dependência de não sermos perfeitos. E quem se acha perfeito ou está muito enganado ou é um sujeito de má fé. Dito isso tudo, ser um sujeito com devaneios, ser uma pessoa com defeitos, ser uma pessoa que se cansa, ser uma pessoa por vezes desinteressante, ser alguém que não vai saber de tudo e que também nem quer saber de tudo, sabe? Estou mais seletiva e estou mais de bem com aquilo que eu descobri até hoje que eu sou. Tem muita coisa para descobrir? Obviamente, nós aqui, né? Cá entre nós. Tem muita coisa para ser descoberto ainda. Eu não vivi tudo, eu espero que eu viva ainda mais. E quem sabe poder descobrir ainda mais defeitos, ainda mais qualidades, ou ainda mais coisas que eu nem sei que são possíveis. Isso é muito mágico. Deixar as coisas em aberto, assumir as minhas responsabilidades daquilo que eu faço e deixar as responsabilidades dos outros para aquilo que eles fazem, isso deixou um tanto a minha vida um pouco mais leve. É muito bom poder trabalhar isso com os meus pacientes, com os meus clientes, falar disso para eles e sentir também que esse cliquezinho, sabe, de que caramba, existem outras formas de ser também que não apenas aquelas que a gente ouviu falar, que a gente viu dos nossos pais, que fulano de tal disse que era, que o líder X falou que era interessante, é porque a prima rica da família foi assim, então a forma de sucesso é essa, sabe? Não é muito bem por aí não, gente. E se você tá comigo aqui nesse vídeo ou nesse conteúdo até esse momento, já se inscreve aqui no canal, jovem, se você não tá inscrito, inscrita, inscrite ainda, porque sempre tem conteúdos aqui falando sobre questões parecidas, psicologia, relacionamentos, e deixe embaixo aqui nos comentários a sua percepção de até então. O que você acha sobre esses aprendizados existenciais, sobre essas filosofias que a minha formação me trouxe como pessoa e também contribua com a sua aqui, o que você está achando disso tudo. Vamos bater um papo, que é muito legal ter você por aqui também. E nisso tudo, gente, liberdade é um dom, liberdade é uma angústia, liberdade é um privilégio, liberdade é tudo e mais um pouco. Tem vezes que eu olho para ela com tons de alegria, tem vezes que eu olho para ela com tons de desespero, choro e ranger de dentes. Imagino que você também por aí, né? Só de ter que lidar com a sua existência não é tão simples assim. Então eu resolvi abrir mão
de alguns pesos que eu considero desnecessários, de alguns sofrimentos que não estavam me trazendo nada de benéfico e que nem estavam sob o meu controle, e comecei a entender que tudo é transição, tudo é relação, e eu estou aí disposta em vários momentos e em outros não, como Heidegger fala sobre a questão da abertura. A abertura sempre existe a partir de um estado sentimental, emocional. Se eu estiver bem emocionalmente, vou estar aberta a mais coisas. Se eu estiver um pouco não tão bem assim, é interessante ou é natural que se espere que eu fique um pouco mais fechada. Então eu resolvi ficar um pouco mais aberta, tirar esse peso que me foi dado, nem sei da onde, nem sei quem foi que falou que eu deveria ser tão rígida, tão quadradona, assim, tão preocupada com coisas que não estão no meu controle. E cá estou eu, uma psicóloga, fazendo conteúdos para a internet, falando com uma câmera, e é isso, né? Se fosse anos atrás, isso de fato não aconteceria de forma nenhuma. E, gente, muito obrigada aqui pela participação, por apoiar o conteúdo, por sempre deixar aqui o like, compartilhar também os conteúdos que me ajuda demais a divulgar o trabalho aqui do Astamente. Chegamos também a novas pessoas, outras pessoas várias chegando aqui, então seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, se for o seu primeiro conteúdo de acesso aqui no canal. Um beijo para você e a gente se fala no próximo conteúdo, em vídeo, em áudio, como for possível. Até a próxima, pessoal. Tchau!